Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 24 de novembro de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, fazendo com que a nossa psicosfera fique preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Então, meus irmãos, sempre agradecendo ao nosso querido e amoroso médium de Deus, Jesus, pela essa oportunidade que tivemos de poder chegar até aqui, de podermos levantar hoje da cama, quando tantos não conseguem. Então, temos muito a agradecer e pouco a pedir. Por final, eu quero lhes lembrar que recebemos esse livro, O Segredo da Felicidade, de Gesiel Andrade, do Clube do Livro, que o nosso centro faz parte, né? É o Clube do Livro mantido pelo grupo Amélie Boudet, né? Grupo esse que a palestrante, a nossa querida Silvia Almeida, que hoje vai falar para nós, participa. Este livro é muito interessante, o título dele já diz tudo, O Segredo da Felicidade. Então, Gesiel procura, através de uma série de informações, melhorar a nossa condição para enfrentar os problemas, sempre com o objetivo de sermos mais felizes. Então, ele trabalha com informações da espiritualidade, basicamente, reflexões próprias, ou seja, é muito interessante. Gesiel Andrade, ele é doutor em economia, é um trabalhador da causa espírita de muitos e muitos anos, ou seja, é um livro que merece ser compulsado, né, por todos nós. Estará na nossa biblioteca, vou entregar ao nosso irmão Marcelo, né, à disposição de quem desejar. Nossa biblioteca, Biblioteca José Nalve. Bom, agora chega de fala, né? Senão é demais. Então vamos agora ler a página preparatória para os nossos trabalhos. Pedir à nossa irmã Marisa para fazer a leitura. Boa noite. Busquemos o melhor, do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, isso está em Mateus, no capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso hábito reprovável de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o serviço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas, as bagatelas que lhe cercam a vida.
Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio de incessante renovação. Bom estudo para a gente. Bom, meus irmãos, então agora vamos prestar a máxima atenção à nossa querida irmã Silvia Almeida, do grupo Amélie Baudet, que nós já conhecemos, está sempre vindo à nossa casa, felizmente, nos brindando com o resultado dos seus estudos, da sua pesquisa e da sua vivência espírita. Que ela seja muito inspirada na noite de hoje. Ver se tá falando bem, né? Tá ouvindo bem. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? E a temática de hoje é bastante interessante. A gente consegue diminuir um pouquinho essa luz daqui, só para poder ficar mais nítido para as pessoas? Tem como? Se não tiver, não tem importância não. Aí já melhorou bem, né? Exatamente. Então, a nossa temática de hoje, né? Que a nossa irmã, inclusive, já na preparação do ambiente, trouxe a página perfeita, né? Já falando da temática. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Olha a misericórdia, né? Nós precisamos aprender a ter misericórdia. Jesus já nos dizia, né? Bem-aventurados que são misericordiosos, ou seja, aqueles que compreendem as faltas alheias, né? Aqueles que veem que as pessoas erram muitas vezes por desconhecer, né? Erram porque ainda não atingiram um determinado nível evolutivo que lhes permita compreender que estão em erro. Então, nós precisamos ser misericordiosos. E essa temática vai tratar justamente disso, né? Do argueiro, que é cisco, né? Um argueiro é um cisco, e a trave, né, que é um pedaço de madeira no olho. E aí achei essa foto super legal, né, que é uma pessoa, né, ali, que está com uma trave de madeira enfiada no olho dele e está apontando para o outro que está com cisco, né? Ou seja, está vendo o mínimo, né, o mínimo probleminha no outro e não enxerga o seu, que é muito maior, né? Então é justamente essa ideia que nós queremos falar, porque nós temos essa tendência, né? Nós temos a tendência a enxergar tudo que o outro faça de errado, mas nós não, né? A gente está sempre certinho, sempre bonitinho, ok? A gente muda como? Tocando na tela? Como é que eu mudo aqui? Tá aqui, desculpe, não tinha visto. Ok, então vamos lá. E aí a gente vai começar justamente lendo, tá? Essa passagem de Mateus que diz o seguinte: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro, um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave, né? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Essas são palavras de Jesus que estão registradas no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 7,
versículos 3 a 5. Então, Jesus já chamava, né, a nossa atenção com relação a isso. Jesus não trouxe, na verdade, nenhuma religião, né? Jesus nos trouxe, eu costumo dizer, um código de ética, né? Um código de ética, de moral, de bem viver. Então, se nós seguirmos, né, as orientações de Jesus, a gente vai conseguir, né, viver em paz com todo mundo. E vamos nos melhorando também aos poucos. Então, Jesus já dizia, como é que você fica vendo, né, um cisco no olho do outro e não vê que no seu a coisa é muito pior? Né? Aquela tendência que nós temos, né, de passar os nossos companheiros de caminhada por uma peneira muito fininha. Qualquer coisa ali a gente já vai reclamar. E nós não, né? A gente nem precisa passar em peneira, afinal eu sou tão boa, né? Eu sou maravilhosa. Eu sou perfeita, não tem problema nenhum. Os outros é que tem, né? Aí aquela questão assim, que a pessoa às vezes, né, tá na casa espírita e escuta uma palestra, meu esposo precisava estar aqui para ouvir isso. Ou então minha esposa é que precisava ouvir essa palestra. Essa palestra foi feita perfeita para o meu pai, perfeita para o meu irmão, né? Mas na verdade a gente precisa, né, começar a pensar, né, que todas as vezes que nós estamos com a oportunidade de assistir alguma coisa assim, é porque nós é que precisamos ouvir, né? A mesma coisa, eu estou aqui falando, qual é o ouvido mais próximo da minha boca? O meu, né? Então, antes de qualquer um, a mensagem é para mim, né? Da mesma maneira, quando o médium recebe uma psicografia, nossa, que psicografia ótima, vou ler para todo mundo da plateia. Não, a psicografia é para ele, né? É para ele em primeiro lugar. Tem até um caso de Divaldo com Joana de Ângeles, que Divaldo um dia reclamou com Joana que ela nunca havia ditado nada para ele. Pessoal, como não? Tudo que eu dito é para você. Ele achava que ela ditava era para os outros, para ele divulgar, que ele precisava daquelas lições. E aí um dia que ele reclamou uma coisa mais específica para ele disse, ué, mas tudo que eu dito para você é para você. É para você em primeiro lugar, né? Então é muito interessante. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado para nós não sermos assim tão críticos com os outros, né? Nós precisamos primeiro olhar para nós mesmos. Será que aquilo que eu estou vendo no outro, os outros também não estarão vendo em mim? Né? Será que aquilo que eu estou apontando como um erro, como um procedimento não muito louvável naquela outra pessoa, as outras pessoas não estarão observando em mim a mesma coisa? Né? Então nós precisamos ser mais críticos conosco, né? E deixar a cada um a sua própria reforma íntima. Chico dizia, aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim, a obrigação de ser cada dia melhor. E, na verdade, se nós nos preocuparmos, né, com o nosso burilamento, com a nossa reforma íntima, a gente não tem tempo de ver o dos outros. Porque se nós começarmos a observar todas as coisas que nós fazemos, né, com honestidade, né, gente? Não é dizer, tapar o sol com a peneira, não. A gente observa, não, eu preciso ser mais paciente, preciso ser mais tolerante, eu sou ciumenta, né? São coisas que a gente tem e vivencia, mas que a gente tende a colocar pano quente porque somos nós, né? Somos nós que estamos fazendo aquilo. Então a gente dá aquela de desculpar. Não, eu não sou fofoqueira, eu gosto de ser bem informada, mas a Dona Maria, nossa mãe, aquela se mete na vida de todo mundo, né? Então são coisas que nós temos essa tendência, ou seja, nós temos a tendência de ser muito rígidos com o outro e sermos complacentes com as nossas faltas, né? Então é muito interessante a gente observar isso. E aí essa foto eu amei, sabe? Essa foto eu amei. Observe o que nós temos aqui. Olha que bonitinho. Um cactus. Um cactus. Ele está olhando a rosa, né? A roseira. E ele está reparando e criticando o fato da roseira ter espinho, né? E aí,
Tem aqui a frase, né? Quem não consegue aceitar os próprios defeitos, foca nos defeitos alheios. Tu já imaginou um cactus, cara, falar da roseira, dizer que ela tem espinho, né? É assim que nós somos. Impressionante, né? Assim que nós somos. E aí, no nosso texto vai falando, né? Uma das insensatezes, né? Uma das loucuras da humanidade consiste justamente em vermos o mal de outrem, das outras pessoas, antes de vermos o mal que está em nós. Gente, é muito assim. A gente vê o que o outro está fazendo de errado, mas não vê o que nós estamos fazendo. Aí, de repente, você vai pensar assim, no ambiente de trabalho, né? Aí você vai e fala, porque fulano, coisa horrível, fulano chega atrasado, que fulano não fica só malengando no trabalho, não faz isso, faz aquilo. E aí você não para pensar o que é que você tem com isso. E o que você está fazendo? Não é feio, não? Ficar apontando os erros dos outros? No que isso vai melhorar a vida sua e dele? Né? Ele é livre, está fazendo a responsabilidade dele. Agora, a sua responsabilidade ela existe a partir do momento em que você unicamente para, digamos assim, diminuir aquela pessoa, você chama atenção para o erro dela, né? Unicamente para diminuí-la diante dos outros, você chama a atenção sobre os erros dela. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque quando nós agimos dessa maneira, nós estamos nos endividando com a lei divina, né? É óbvio que isso aqui não significa que devamos ser, né, coniventes com o erro. Não, de forma nenhuma. Mas se aquilo que a pessoa faz só prejudica ela, o que eu tenho com isso? Né? Por que eu vou ficar apontando e dizendo que você está fazendo isso, não deve fazer? O que eu tenho com isso? Agora, se obviamente aquilo que ela está fazendo de errado prejudicar a várias pessoas, é meu dever, efetivamente, não é? Buscar interromper aquele ciclo de erros que prejudica a um número maior de pessoas. Mas se é uma coisa que só a ela prejudica, né? Eu não tenho nada com isso. Eu vou chamar a atenção para o erro de alguém. Jesus dizia o seguinte, que nós devíamos buscar pelo lado bom das coisas, né? Aí tem uma passagem que Jesus vem caminhando com os seus apóstolos e no meio do caminho tinha um cachorro morto. E aí os apóstolos, nossa, que fedor, que coisa horrível, que coisa desagradável, esse bicho morto aqui, não sei o que lá. Só falando da coisa ruim que aquilo ali apresentava. E Jesus é que falou, mas ele tinha uns dentes tão bonitos, não é? Então, se nós não pudermos falar nada de bom, né, é melhor a gente calar a boca, né? Nós precisamos treinar os nossos olhos, né, se seus olhos forem bons, a ver o bom, o bem que existe em cada um. E não o contrário, que a gente costuma fazer o contrário, a gente costuma ver o que tem de ruim e deixa de lado, né, o que a pessoa tem de bom. Obviamente que todos nós somos espíritos ainda muito atrasados. Vivemos num planeta de provas e expiações, né? E eu digo que nós somos todos farinha do mesmo saco, né? Se fôssemos melhores, não estaríamos todos aqui. Estaríamos já no planeta regenerado, no planeta feliz. Mas somos todos aqui farinha do mesmo saco. É óbvio que eu uso farinha de trigo, farinha de rosca, fubá e tal, mas está todo mundo farinha e todo mundo no mesmo saco, não é? Então nós precisamos ter esse olhar, treinar o nosso olhar para ser um olhar menos crítico e mais fraterno. Se uma pessoa tem um determinado comportamento que ainda não é muito bom, ela tem alguma coisa de bom nela. Então, vamos buscar encontrar o que tem de bom, né? E não focar no ruim, focar no bom. Vocês observem que isso é uma tendência nossa, que notícias de coisas boas não chamam a atenção de ninguém.
Agora, notícia de desgraça, todo mundo quer ler e saber, né? A própria mídia se utiliza dessa nossa fraqueza, né, para vender jornais e conseguir pontos no Ibope, essa coisa outra, porque vem com aquela notícia terrível, daquela desgraça horrorosa, e todo mundo quer saber o que aconteceu. A notícia de coisas boas, quando é noticiado, vem pequenininha assim no rodapé da página. A desgraça vem em letras garrafais, né? Isso, obviamente, que é se utilizando dessa nossa fraqueza, né? Dessa nossa falha, digamos assim, moral, que é apreciar, né, o ruim e não levar em consideração o que é bom, né? E Emmanuel nos dizia o seguinte, né, que o mal não merece comentário. O mal não merece comentário. E toda vez que eu comento o mal, eu faço com que ele permaneça vivo. A partir do momento em que eu começo a não passar adiante o mal, ele morre ali. Vamos pensar numa mensagem de WhatsApp, né? Alguém lhe mandou uma mensagem do WhatsApp, mostrou, olha que coisa horrorosa que aconteceu aqui. Aí só a chamada, você já quer logo ver. Eu tenho pavor, né? Tenho medo que eu possa ver, então já nem vejo, já deleto logo antes de ver, porque eu tenho pavor, que algumas coisas que aparecem que são chocantes, né? Então, você vê todo mundo, né, quer logo ver, e o que faz? Ainda envia para um monte de gente. O que aconteceu? O mal, que não deveria ter sido propagado, está sendo propagado mais e mais e mais e mais e mais, não é? Ao passo que se você receber uma mensagem dessa, você simplesmente deletasse, o mal parava ali, não é? Qual é o benefício que você pode ter em enviar uma notícia chocante para alguém? Qual o benefício que a pessoa terá ao ver, ao tomar conhecimento de uma notícia chocante também? Por que espalhar o mal, gente? Se nós devemos pensar em espalhar o bem, não é? Então é muito interessante que a gente reflita sobre isso. Hoje, com a rapidez das comunicações, as pessoas vão passando coisas à frente sem pensar no impacto emocional, muitas vezes, que aquilo pode causar no outro, né? Para que propagar o mal? Para quê? Né? Que benefício que eu estou fazendo para mim mesmo, para quem eu estou mandando, para a humanidade como um todo? A humanidade vai ficar melhor consumindo esse tipo de notícia? Não. Não é? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então ele fala justamente disso, né? Uma das maiores insensatezes da humanidade é justamente ver o mal, né, no outro antes de ver o mal que está em nós, né? Para julgar-se a si mesmo, olha que interessante isso aqui. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Imagina se nós pudéssemos, né, nos separar, né? E aí você fica ali, o teu corpo, e você fica olhando só de fora. E observa você de longe. E aí você efetivamente começa a observar: será que você não iria encontrar também um monte de defeitos? Se você se olhasse assim, friamente, obviamente que eu estaria mostrando para você uma figura que você não saberia que era você, né? Para não ter aquela de você que quer dourar a pílula. Então, olha só, o que você acha dessa mulher aqui? Nossa, essa mulher aí é horrível, não sei o quê, não sei o que lá. Aí depois, pois é, mas é você. É você. Né? Então é muito interessante que a gente desenvolva esse nosso senso crítico, né? Esse nosso senso crítico, porque como eu falei, quando nós nos preocupamos em nos burilar, né, em nos melhorar, a gente não tem tempo de observar as coisas dos outros. E o que é que eu tenho com isso, com o comportamento de A, B ou C? Eu tenho com o meu. Voltando à frase do Chico: aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim eu dou a obrigação de ser cada dia melhor. Não é? Porque, afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Nós somos espíritos imortais
criados por Deus, simples e ignorantes, porém perfectíveis. E as nossas diversas existências, né, aqui na matéria, são justamente para a gente ir se melhorando, né? Somos como diamantes brutos, cobertos daquela ganga, né, que não deixa ver a beleza que está por trás daquela coisa toda, né? A beleza do diamante. Jesus falou o quê? Que brilhe a vossa luz. Para que a nossa luz possa brilhar, nós precisamos retirar todas aquelas sujidades, imperfeições que ainda trazemos sobre nós, na nossa personalidade, no nosso corpo, né, no nosso espírito, porque tudo vem do espírito, né? Não adianta dizer assim, não, mas eu sou assim violento porque eu sou grandão, eu sou fortão, né? Tem isso, né? Não, eu sou estourado porque eu sou fortão, grandão. Não, meu filho, você é estourado porque você é estourado. Se você fosse um fiapo, você ia ser estourado do mesmo jeito, porque é o seu espírito que é violento, não o seu corpo. O corpo, coitado, não tem culpa de nada. Ele só faz o que o espírito manda. Então você pode ter, eu até conheço, pessoas assim, tipo, muito fraquinhas, fisicamente fracas, né? Baixinho, magrinho, né? Todo sequinho, mas com uma personalidade extremamente agressiva, né? E você pode conhecer pessoas, eu conheci também, pessoas fortes, né? Jovem, forte, muito musculosa e tal, que é educadíssimo, tranquilo, sereno, né? Isso é do corpo físico? Claro que não. É o espírito, né? Então é o espírito que traz essas imperfeições, né? Imperfeições perfeitamente contornáveis, substituíveis, né? Desde que você queira realmente se modificar, né? Daí a história do conhece a ti mesmo. Quando a gente se conhece bem, a gente já sabe os nossos pontos fracos. E aí a gente sabe onde a gente tem que trabalhar para ser melhor, né? Então, quando a gente sabe disso, a gente começa a trabalhar, né? Porque, afinal de contas, como eu falei, essa encarnação aqui é para melhorar. Então, a gente tem que chegar do outro lado da vida, eu sempre falo, que eu possa chegar num plano espiritual de volta, quando tiver a hora de voltar, né? Um pouquinho que seja melhor do que quando eu sair para essa nova encarnação, né? Então, é isso que nós temos que trabalhar, é isso que nós precisamos fazer. E ele continua, né? Incontestavelmente, é o orgulho, olha só, incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos, né? Aí, assim, eu não tenho defeito, não, eu não. Eu vou admitir que eu tenho defeito? Eu vou admitir que eu adoro uma fofoca? Não, eu vou dissimular, vou disfarçar dizendo que eu gosto de ficar bem informada. Eu gosto de ser uma pessoa bem informada, eu não sou fofoqueira, né? Mas o que é isso? É meu orgulho, porque eu não vou admitir que eu sou fofoqueira. Não, eu não. Fofoqueira é coisa de gente sem educação, eu não. Eu sou uma pessoa que gosto de estar bem informada. Então, o nosso orgulho, que é, nós sabemos, uma das maiores, se não a maior chaga da humanidade, é o orgulho que causa todas as nossas problemáticas, não é? É o nosso orgulho que faz com que a gente, né, tape o nosso sol com a peneira. Ou seja, eu não sou fofoqueira, eu sou uma pessoa que gosta de estar sabendo das coisas, ser bem informada. Agora, a dona Mariazinha, Deus me livre, ou mulher fofoqueira, né? Então, são essas coisas que a gente vê. Então, ele diz que é o nosso orgulho, justamente, que nos induz, né? Que nos induz a disfarçar, dissimular os nossos defeitos, tanto morais quanto físicos. E, obviamente, apontar o erro dos outros. Porque, a partir do momento que eu aponto o erro do outro, eu estou, de uma certa forma, dizendo, ele faz aquilo, mas eu não faço. Ele faz aquilo e aquilo é horrível. Eu não faço aquilo, eu sou melhor que ele. Olha o orgulho aí, né? A gente aponta o erro do outro. No momento que eu apontei, eu estou automaticamente dizendo que ele faz isso que é errado e eu não. Ele não é bom, eu sou, porque afinal de contas eu não faço isso, né? Aí a gente vai lembrar daquele episódio de Jesus, né? Com os discípulos no templo, e aí tinha lá o fariseu e o publicano. E aí o fariseu estava lá,
muito obrigada, Senhor, porque eu sou um homem muito bom, um homem maravilhoso, um homem isso, um homem aquilo. Não sou como aquele publicano ali, que é horrível, isso e aquilo, né? Ou seja, ele se exaltava e diminuiu o outro. E o publicano, tadinho, estava lá no canto dele, encolhidinho, e falando, Senhor, me perdoe pelos meus erros, não sei o que lá. Não se exaltava de jeito nenhum, reconhecia que tinha um erro, e muito menos apontava erro de ninguém. E aí Jesus, esse está bem, esse está justificado, né? Então, essa insensatez, né, de olhar o erro dos outros e não olhar o nosso, é essencialmente contrária à caridade, né? Por quê? Porque a verdadeira caridade, ela é modesta, ela é simples, indulgente. Eu acho muito interessante isso, né? Como algumas pessoas gostam de dizer assim, não, eu sou uma pessoa honestíssima. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu sou uma pessoa super simpática. Gente, quando você não precisa falar, todo mundo sabe. Todo mundo está vendo. Aquele que começa a pregoar que é isso, que é aquilo, é porque ele não é e ele sabe que não é. E ele fica falando para ver se convence os outros, né? Então aquele, não, eu sou honestíssimo. Com certeza não é. Porque se fosse, todo mundo saberia pelos atos, pela maneira de ser, pela maneira de se comportar, né? Então, obviamente, que aquele que fica se exaltando, na verdade, ele sabe não ter todos esses méritos. E ele quer realmente convencer as outras pessoas dizendo que ele é, o que no fundo ele sabe que não é, né? Então, essa insensatez é essencialmente contrária à caridade, ou seja, o orgulho, né? Porque a caridade é modesta, simples e indulgente. Chico precisava dizer que ele era um homem caridoso? Não. Precisava dizer que ele era um homem simples? Não. Não é? Os atos falam por si. Você não precisa falar nada, os atos falam por si. E quando alguém chegava, né, querendo fazer com que ele exaltasse alguma coisa, ele se diminuía, né? Mas ainda tem aquela história da senhora que chegou do lado dele e falou, Chico, eu tive uma visão ou um sonho, sei lá o quê, em que eu fui uma daquelas mártires dos primeiros cristãos. Eu fui lançada lá na arena para ser comida pelos leões. Olha, Chico, imagina, hein? Olha o que eu passei. E você, Chico, o que foi que você foi? O que você foi? Aí ele, minha irmã, eu no máximo devo ter sido a pulga do leão, né? Ou seja, ele, né, não fazia essas coisas. Gente, você quer se exaltar como? Por quê? Por que nós precisamos nos exaltar? Aí vem aquela história, né, de você achar que, quando a gente começa a imaginar, ver o tamanho do universo, né? Tamanho do universo. Aí você vê ali o seu planeta. Aí você começa a se afastar, e daqui a pouco o planeta é um cisco no meio, né? Daquele universo imenso. Aí você pergunta assim, gente, como seres tão pequenininhos, porque se o planeta já virou uma poeirinha no meio do universo, quem está ali somos nós, né? Somos mais insignificantes ainda. Para quê e por quê e de onde vem tanto orgulho? Tanto orgulho, tanta soberba. Aí eu gosto muito de dar o exemplo, né? Que é como se a gente fosse... Já viu aquelas formiguinhas malucas de açucareiro, aquela pretinha pequena que fica correndo feito doida para lá e para cá? Aquela formiguinha, será que ela se acha? Né? Será que ela se acha, né? A cereja do bolo, aquela formiguinha microscópica, insignificante, enlouquecida, né? Mas que fica ali correndo. Então, se uma formiguinha daquela se achar, é para a gente rir, né? E quando nós olhamos a nós mesmos, né? Vemos o tamanho da nossa pequenez em relação a toda a criação divina, quando a gente vê aquelas pessoas de nariz em pé, né? Orgulhosas, prepotentes, arrogantes, eu acho que são as verdadeiras formigas de açucareiro, né? Que não tem noção, né?
Então é muito interessante a gente observar isso, né? Ver o nosso comportamento, como a gente se comporta e como, visto de longe, sobretudo, fica tão ridículo, né? Tão sem propósito. Então é muito interessante a gente, de vez em quando, né, sair da nossa casca e olhar, né, de longe como nós somos, o nosso comportamento, né? E aí tem essa que é terrível, né? Ele vai fazer uma caridade ali, olha só, ele vai fazer uma caridade, esse negócio tem aqui, tem. Mas não tá, ele vai fazer uma caridade, né? Ele vai dar alguma coisa, ele sabe sei lá o quê, mas ele está registrando ali, porque ele vai botar no Facebook. Olha como eu sou caridoso, olha como eu sou bom, né? Eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa caridosa. Ele quer provar, né? Quer mostrar ali. Se ele verdadeiramente fosse, não precisava nunca fazer isso, jamais faria também, né? Então, a caridade orgulhosa é um contrassenso, né? É um contrassenso, visto que esses dois sentimentos, né, caridade e orgulho, um neutraliza o outro. Se você é caridoso, você não é orgulhoso. Se você é orgulhoso, você não vai ser caridoso, né? Essa pessoa aí é orgulhosa. Ela quer aparentar ser o que ela verdadeiramente não é. Se ela fosse verdadeiramente caridosa, ela chegaria ali discretinha, entregaria, né, a ajuda e se alguém ainda a visse, ela ia tentar se esconder para não parecer, né? Para não parecer que estava fazendo alguma coisa, né? Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, né, para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir, né, uma pessoa orgulhosa desse jeito, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outra pessoa o bem que o apagaria, em vez do mal que o exaltaria. Olha isso. Daí, ver o cisco no olho e não ver a trave no nosso. Porque no momento, essas pessoas, quando estão orgulhosas, no momento em que ela aponta o erro do outro, ela está justamente tentando desviar a atenção das outras pessoas para o seu próprio erro, que muitas vezes é muito pior, né? Então é mais fácil você tentar apontar o erro dos outros, para que com essa forma você meio que faz uma cortina de fumaça e ninguém presta muita atenção em você, porque você está exaltando o erro do outro, do que você chegar e mostrar, nossa, mas fulano é realmente uma pessoa ótima, maravilhosa, tão caridosa, não sei o que lá, ganha tão pouco, mas mesmo assim ajuda, como o Chico fazia, né? Ganhava um pouquinho, o pouquinho que ele fazia, multiplicava e ajudava todo mundo. E aí, se eu começo a falar, como essa pessoa que ganha tão pouco, não sei o que, ajuda tanto, nossa, que maravilhoso, aí a pessoa vai naturalmente olhar para mim, mas olha ela, tem um salário maravilhoso, não é capaz de dar uma moeda para ninguém, não é? Então, o orgulhoso, ele não faz isso, porque no momento em que ele começa a destacar o lado positivo das outras pessoas, ele vai chamar a atenção para os seus lados negativos. Então, ele não faz. O que ele faz? Ele fala das coisas ruins que a outra pessoa está fazendo, né? Ou transforma aquilo em uma coisa gigantesca, porque assim ele faz uma cortina de fumaça e obscurece os seus próprios erros, né? Então, é muito interessante isso. E aqui, para a gente concluir o nosso estudo de hoje, né? Eu coloquei aqui essa cena de Jesus, né, no cenáculo lá, lavando os pés, né, dos apóstolos. Na verdade, essa questão do lava-pé é muito importante e é uma prova muito grande de humildade. Por quê? Quem é que lavava os pés das outras pessoas naquela época? Naquela época, as pessoas andavam de sandália, né? Não tinha rua asfaltada, era uma poeira que só. E era normal que quando a pessoa chegasse na sua casa, o senhor chegasse na sua casa, o servo, o escravo mais humilde fosse lavar os pés do senhor, que havia chegado da rua com o pé empoeirado, né? Então era uma posição, digamos assim, social muito humilde, né? Na verdade,
uma tarefa desempenhada por servos escravos. No momento em que Jesus, o Senhor, o Mestre, né, vai lavar os pés, né, dos seus discípulos, ele está querendo provar com isso, né, dando mais um exemplo de humildade. Mais um exemplo que não é a posição que faz com que você seja melhor que ninguém, né, mas é o que você traz dentro de você, no seu coração, né? E aí vem aqui, por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas vaidades, muitas virtudes, aliás, né? Então, o orgulho, qual é o pai de todos os vícios? O orgulho. Com orgulho, você só faz besteira, né? A partir do momento em que você é uma pessoa orgulhosa, você não consegue desempenhar virtudes, desenvolver virtudes, porque o orgulho te impede, né? O orgulho se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas, né? Por orgulho, de repente, eu não desculpo alguém. Imagina você tem um amigo de 20 anos. Aí um dia, por um motivo qualquer, ele faz uma coisa que você não gosta. Aí você esquece, literalmente, os 20 anos de amizade por causa de uma coisa que você não gostou, né? Como pode fazer isso comigo? Como pode falar comigo dessa maneira? Né? Veja como é que nós somos, né? Nós somos extremamente rígidos com o outro e condescendentes. E se fosse o contrário? E se fosse você que tivesse feito alguma coisa com aquele seu amigo de 20 anos e ele tivesse querido se afastar de você? Naturalmente, você fez alguma coisa, talvez porque você não estava num dia bom, você não estava bem, mas você vai querer perder aquela amizade por causa de uma besteira. Então você gostaria muito que ele te perdoasse, né? Você gostaria muito que ele te perdoasse, mas você o perdoou, né? Então, quando a gente está na situação, a gente quer toda a compreensão do mundo, mas quando é o outro que está, a gente é extremamente rigoroso. A gente julga, condena e executa, né? Ou seja, a pessoa está lá com um cisquinho no olho, eu estou falando, olha que esse cisco aí no teu olho, e a trave é enorme no meu, né? Não estou nem vendo. Ou seja, os meus erros, eu normalmente não vejo. O que o meu orgulho não me permite, porque afinal de contas eu sou muito boa, eu não cometo erros, né? Agora o resto, né? O resto, todo mundo erra, todo mundo está errado, eu não, eu sou aqui a pessoa certa. Então ele coloca, né? O orgulho se encontra na base e é o móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão, porque Jesus se empenhou tanto em combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. E quando a gente fala progresso, nós estamos falando de progresso moral, tá? Se eu sou uma pessoa orgulhosa, nossa, eu preciso cuidar disso, porque o meu orgulho vai obstruir demais a minha evolução moral. Eu não vou aprender a perdoar 70 vezes 7, né? Eu não vou aprender a amar os inimigos. Eu amar aquele cara é meu inimigo de jeito nenhum, vou me rebaixar, né? Se alguém quiser, né, pegar a minha capa, eu de jeito nenhum vou dar a túnica, eu vou logo brigar com ele, sair rolando pelo chão para que ele não pegue minha capa, né? Se alguém quiser que eu caminhe 1000 passos, eu de jeito nenhum vou caminhar 2000, que história é essa? Vai me forçar a caminhar 1000 passos? De jeito nenhum, né? Quem é você? Está pensando, está falando com quem? Né? E aquela? Se alguém bater na face direita, oferecer à esquerda. Então a gente ainda fala, comigo o buraco é mais embaixo, bateu, levou, né? Não vem não, que eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair. Olha como a gente fala essas coisas, né? Eu logo rodo minha baiana, o buraco é mais embaixo, quando eu me espalho ninguém me junta, não é isso? Essas coisas que é engraçado que a gente fala, né? E a gente fala isso assim com maior orgulho, como se fosse bonito. Como se fosse bonito ser tão belicoso, né? Quando Jesus, que é o nosso guia e modelo, espírito mais perfeito que já esteve entre nós
nos ensinou justamente o contrário, né? Nós estamos no momento da transição planetária, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde existe muito mais dor e sofrimento, e nós estamos, os espíritas, sobretudo, aspiramos a ir, né, viver no planeta de regeneração, que vai ser muito melhor, né? E aí a gente que quer tanto ser habitante do planeta de regeneração, como é que a gente ainda fala isso? Não é? Como é que a gente ainda alimenta dentro de nós o orgulho que não serve para absolutamente nada, só para tornar tudo muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Deus, quando nos deu a inteligência, a facilidade de comunicação, deu para que a gente pudesse realmente conversar e chegar a um acordo. Mas a gente não conversa. A gente quer resolver os problemas como eram resolvidos lá pelo homem das cavernas. Como é que foi resolver aquilo? Na base da lei do mais forte, não é isso? E o que é que nós vemos hoje? Em pleno século XXI, os problemas sendo resolvidos ainda pela lei do mais forte. O que é que nós vemos aí? Guerras em tudo quanto é canto. O que é a guerra? Não é uma guerra, não estou lutando com você, porque se eu sou mais forte, vou vencer você e vai prevalecer minha opinião? É isso. Qual a diferença entre o comportamento este do homem no século XXI e aquele do homem das cavernas? Nenhum. Não é? Então, nós precisamos aprender isso, né? Que Jesus vem tentando nos ensinar desde que ele aqui chegou. A humildade, a simplicidade, né? A eliminação do orgulho, da vaidade, do egoísmo, para que nós possamos realmente, através de um sentimento mais fraterno, através de um desenvolvimento de um sentimento de maior humildade, simplicidade, a gente consiga viver, né, como irmãos que nós somos. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, membros da grande família universal. Então é isso que nós precisamos fazer. Então vamos deixar, né, todos nós, de olhar o cisco no olho do outro, né, e prestar mais atenção na trave que está no nosso e trabalhar para retirar aquela trave do olho sem ficar cego, né? Então, só em você trabalhar para retirar a trave do seu olho e não ficar cego, já vai dar um trabalhão. Então, você não vai ter tempo de ver se o outro está com cisco ou não no olho. Então, é isso. A ideia realmente é essa. Vamos olhar um pouquinho mais para nós, né? Vamos olhar um pouquinho mais para as nossas imperfeições, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar. E com isso, buscando trabalhar as nossas imperfeições, a gente vai estar tão ocupado em ser uma pessoa melhor, que não teremos tempo de notar que outra pessoa não é tão maravilhosa quanto a gente gostaria, né? Que a paz do Senhor esteja com todos nós.